Convosco, amém? Só me ajeitar. Estava com saudade de vocês, já fazia mais de um mês que eu não ministrava, estava de férias. Nem vou perguntar se vocês estavam com saudade, que vai que não está, eu já fico frustrado, não consigo nem pregar, né? Pessoal, eu creio que Deus tem coisas maravilhosas a fazer em nossas vidas, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. Enquanto você abre aí, deixa eu colocar uma água aqui. Amém? Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia ele, e o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizeram mordomo da sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que ele se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir, Papai, o Teu toque. Que o Senhor possa fluir em nosso meio de uma forma que só o Senhor sabe fluir. Pai, venha tocar, venha curar, venha libertar, venha fazer acontecer em nosso meio, em nome de Jesus. As crianças podem ir para a salinha. Idade alguma coisa, pastor? Até 10 anos podem ir para a salinha. Amém? Pessoal, estamos vivendo um ano que vai ficar marcado na história, não é verdade? Quantos acontecimentos e quantas coisas aconteceram que tentaram nos parar, que tentaram parar a todos. Só que, olha só, eu e você estamos aqui, nós estamos quase vencendo esse ano. Tudo o que aconteceu não conseguiu nos parar. Amém? Amém? Não conseguiu. E nessa noite, meu querido, eu quero falar sobre histórias. Histórias. Só que antes de começarmos a palavra, antes de começarmos a falar aquilo que Deus quer falar conosco, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Quem escreve a sua história? Não, só ouvi uma pessoa falando. Vamos lá, pode ser melhor. Quem escreve a sua história? Deus. Todos aqui na igreja concordam que é Deus que escreve a sua história? Amém? Todos concordam que Deus que escreve a sua história? Então, meu querido, o título dessa mensagem hoje é: quem escreve a sua história? E se você crê que é Deus que escreve a sua história, hoje nós vamos aprender através da vida de José que não vai ser a minha vontade e a sua vontade que vai guiar a nossa história, mas sim aquele que escreve. Posso ouvir um amém? Deus começa a história de José com um sonho. José tem um sonho. E quando ele vai compartilhar esse sonho com a sua família, ele é repreendido pelo seu pai, os seus irmãos não acreditam nele e ficam com raiva dele, porque nesse sonho significava que a família dele ia se prostrar perante de José. José era o filho caçula, era o mais novo. Então, numa visão dos hebreus, se prostrar diante do mais novo era algo assim impossível de se acontecer. Deus começa a história de José com um sonho, com uma promessa. Só que sabe o que é interessante? Aos olhos humanos, se você vê a história de José, quando ele recebe o sonho e a história dele começa, não foram coisas boas que aconteceram, sim ou não? Não foram coisas boas, preste atenção, aos olhos humanos.
Ele vai ver os seus irmãos pegam ele, jogam ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço que não tinha água. Só que um irmão tem a brilhante ideia de vender ele aos ismaelitas, e José é tirado do poço e vendido como escravo. Amém? Olha só, a história de José começa a ser escrita por quem? Quem escreve a nossa história? Não, pode ser mais forte, igreja. Quem escreve a nossa história? Só que aos olhos humanos você pode dizer, Deus deu um sonho, sim, mas não estava sendo bom aos olhos humanos. Mas eu quero que você entenda que aos olhos humanos talvez a sua vida não esteja bem, talvez não está acontecendo como você queria, mas o autor da nossa história sabe direitinho o que ele está fazendo com você. Vamos entrar no versículo, coloca aí o 39:1, por favor, Davi. Tiraram ele da cisterna e José foi vendido como escravo. E quando ele é vendido como escravo, os ismaelitas pegam José e levam José para onde? Ajuda aí, igreja. Levam José para onde? Para o Egito. Aonde Deus queria aonde Deus queria usar José, Charles? No Egito. Eu quero falar para o primeiro ponto dessa pregação é que cada um tem um destino. Por favor, não estou falando de destino daquilo que você tem de futuro, mas sim uma direção e um caminho. Cada um de nós tem um destino. E o autor da nossa história sabe a direção e o caminho para cada um. Deus tinha dado um sonho e uma promessa para José. Só que José tem um destino. Qual é o destino de José? O Egito. José chega no Egito, ele está lá no Egito. Só que eu quero que você entenda bem, José estava no lugar onde Deus queria, sim? Só que José não chega como uma pessoa livre. José chega como um escravo. José chega como um escravo. Ele é levado contra a sua vontade para ser escravo. José estava no lugar certo. José estava no centro da vontade de Deus. Mas você precisa entender algo. O centro da vontade de Deus, o lugar certo, nós vamos estar sendo trabalhado no processo de Deus. Como assim, pastor? Ele estava no lugar certo, sim, ele estava no Egito? Sim, mas ele era escravo. Mas ele estava no lugar certo, no centro da vontade de Deus, passando por um processo que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele estava lá sendo escravo, mas em nenhum momento José tirou os olhos dele de Deus, daquilo que Deus tinha para a vida dele, do sonho e da promessa que ele tinha. E quantos de nós, meu querido, que não estamos entendendo o processo que estamos passando e temos tirado os olhos de Deus? Quantos de nós que não estamos entendendo aquilo que Deus tem na nossa vida, o processo, e temos nos desviado daquilo que Deus tem para nós? Lembra que eu te perguntei quem escreve a nossa história? E todo mundo falou, Deus. Amém, meu querido, se Ele escreve a sua história, não é eu e você que vamos falar assim, ó, não quero assim, eu quero esse caminho, risca aqui, escreve isso. Não, eu quero fazer isso dessa forma, eu quero fazer isso desse jeito. Eu quero falar para você que é Ele que te guia, é Ele que te guarda, é Ele que te leva. Só que eu e você temos que parar de se preocupar com o processo que está acontecendo e voltar os nossos olhos para Deus, porque é Ele que sabe o melhor caminho para mim e para você. Pastor, mas o senhor está falando isso, mas as circunstâncias que nos rodeiam e tudo que está acontecendo em nossa volta. Ei, José era escravo. José era escravo, estava no lugar certo, sim, mas ele não deixou de ser escravo. Mas a circunstância, tudo que estava em volta dele, não mudou quem ele era. Ele acreditava em Deus, ele era filho de Deus, os seus olhos estavam voltados para Deus. Posso ouvir um amém? As circunstâncias na sua volta não definem quem é o seu Deus.
Os olhos humanos podem falar o que está acontecendo em nossa volta, mas o seu Deus vê diferente. Em meio à circunstância, Ele está construindo o seu caráter, o seu processo e o seu futuro. É em meio a circunstâncias difíceis que Deus está forjando você e trabalhando você para ser aquela pessoa que Ele sonhou e planejou. José estava no lugar certo, só que ele ainda era escravo. E a primeira coisa que Ele nos ensinou é que cada um tem um destino, cada um tem um caminho. E a segunda que Ele nos ensina é que ele contava com a proteção de Deus. Versículo 2, por favor. Ele contava com a proteção de Deus. Primeira parte só, o Senhor era com José. Mas ele não era escravo, pastor? Mas ele não era escravo? Mas o Senhor era com José. Eu quero que você entenda que não depende das circunstâncias que estão à sua volta para você ser cheio de Deus. Ele era escravo, mas ele era um escravo cheio de Deus. Conseguem entender? Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis e não conseguem buscar a Deus para serem cheios? Quantas pessoas estão passando por dificuldades, momentos difíceis, mas só sabem falar assim: Deus, eu preciso que o Senhor me livre disso. Deus, eu preciso que o Senhor me livre disso. Eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso que o Senhor me dê isso. Eu preciso que o Senhor abra essa porta. Não. Ele era escravo. E não se vê na Bíblia ele falando assim: me tire dessa escravidão, pois eu não mereço. Me tire daqui porque eu sou filho de Jacó. Me tire daqui porque me traíram, me jogaram no poço. Me tire daqui. Não. O Senhor era com José. José estava no lugar certo, mas passando por um processo. Você está passando por um processo, meu querido, porque Deus quer que você cresça, que você evolua. Deus quer que você seja um homem, uma mulher de Deus, cheia dEle, que independente da circunstância, daquilo que te rodeia, daquilo que te aperta, daquilo que está à sua volta, você fala: ei, eu sou cheio de Deus, porque eu amo Ele, porque eu não vou tirar os olhos dEle. Precisamos estar no lugar certo. José sabia da sua condição de escravo. José sabia que ele era escravo. Mas ele era cheio de Deus. Ele era cheio de Deus, mesmo sendo escravo. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo que todos os olhos humanos diziam que era impossível, ele continuou confiando. E talvez quando ele conversava com as outras pessoas da casa, ele falava assim: cara, por que você está feliz? Por que você está tranquilo? Você é escravo. Talvez ele falava assim: ei, fique tranquilo, eu sou escravo hoje, mas aquilo que Deus tem para mim é muito mais alto. Fique tranquilo, logo vai acontecer. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele confiava e ele continuava sendo autêntico. Quando eu falo de autêntico, significava que a circunstância não mudou ele não deixou de ser filho. Quantas pessoas em meio à dificuldade voltam a pecar, voltam a fazer coisas que não devia. José continuou sendo autêntico. Outra coisa, José, tudo que José fazia era excelente. Tudo que José fazia era bem feito. Quantas pessoas que esperam chegar num lugar bom, falam assim: quando eu tiver tudo bem, aí eu começo a fazer algo na igreja. Quantas pessoas esperam que tudo dê certo na sua família, para falar: aí eu vou começar a fazer algo. Quantas pessoas que esperam que tudo esteja bem para começar a fazer algo. José não esperou estar no paraíso. José era escravo. E a Bíblia fala que tudo que ele fazia era com excelência e bem feito. Quantas pessoas livres que não fazem com excelência. Quantas pessoas hoje, nos nossos dias atuais, pararam de fazer com excelência porque sofreram alguma frustração, ou porque alguém te magoou, ou porque alguém te falou algo. Vou te dar alguns exemplos. Com um casal, talvez seu marido ou sua esposa parou de tratar você da forma que você gostaria, e em vez de você continuar agindo com excelência, você fala assim:
tô nem aí, agora eu vou fazer do meu jeito e que deixa as coisas acontecer. No seu trabalho, talvez você chegou lá para o seu chefe e falou assim: chefe, eu quero um aumento, e se não me der eu vou embora. O chefe falou: tá, pode ir embora. Ou você ficou triste porque não ganhou aquela promoção e para de fazer o que você fazia com excelência. Ou no seu ministério, que talvez as coisas não fluiu da forma que você imaginava, não aconteceu do jeito que você queria. O pastor falou aquilo, meu líder fez aquilo, eu não cantei hoje, eu não fiz aquilo. E você desistiu do seu ministério e parou de fazer com excelência o que você fazia. Quantas pessoas têm saído de suas igrejas? Quantas? Porque pararam de fazer com excelência e esfriaram e pararam de crer naquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Eu quero te falar uma coisa: aquele que escreve a tua história quer te dizer algo hoje. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. A terceira coisa que José nos ensina é que José prosperou. Versículo 2 novamente. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Pastor, mas ele não era escravo? Como ele conseguiu ser próspero? E quando falamos de prosperidade, não é só a financeira. Ele era próspero de felicidade, de sentimento. Ele era alguém que Deus abençoava ele em todas as áreas de sua vida. Em todas. Sabe qual era o segredo para José ser próspero? Pode colocar o versículo novamente, por favor. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele estava no lugar que Deus colocou ele. Pastor, mas ele era escravo. Mas ele estava no lugar que Deus colocou ele. Ele não tentou fugir de ser escravo. Ele não tentou fazer algo para desagradar o Senhor dele, não. Se Deus me colocou aqui, aqui eu vou ficar, e aqui eu vou trabalhar e dar frutos. Ele não saiu do lugar que Deus tinha colocado ele. Eu quero te falar algo nessa noite. Quer ser próspero, meu querido? Não saia do lugar que Deus te colocou. Pastor, está doendo. Não saia do lugar. Pastor, mas está difícil. Não saia do lugar. Pastor, mas olha só como está acontecendo, o que estão fazendo. Não saia do lugar. Se você pegar uma árvore que dá frutos e ficar tentando trocar ela de um lugar para lá, desplantando ela de um lugar e colocando no outro, as raízes nunca vão conseguir se fixar. Quantas pessoas estão morrendo porque estão saindo do lugar que Deus mandou você ficar, indo para outros lugares onde a sua raiz não penetra, onde não existem nutrientes que foram feitos para você, porque quem escreve a sua história é... Então ele sabe o seu lugar, o nutriente, o que você precisa. Não saia do seu lugar, onde Deus te colocou. Posso ouvir um amém? Estou apressando por causa do tempo. A quarta coisa, ele foi reconhecido e promovido. Próximo versículo, 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Próximo. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Tudo o que tinha, Potifar colocou nas mãos de José, para José administrar e governar. Pastor, mas ele não era escravo? Era. E sabe o que é o mais interessante, que me chamou mais atenção aqui? O pai de José não reconheceu José como líder. Os irmãos de José não reconheceu José como líder, mas o senhor dele, a qual ele era escravo, sendo escravo, igreja, reconheceu ele como líder. Ele foi promovido a mordomo. E a Bíblia fala, porque Potifar viu que José
era cheio de Deus. Jesus quer te promover, Jesus quer fazer você ser reconhecido, meu querido. É bom ser reconhecido? Não, pode falar, ser sincero, igreja. Eu sei que você está louco para falar, amém. É bom ser reconhecido? Amém, sim, é bom. Mas muitos buscam o reconhecimento fora da hora certa. Se esquecem que estão no processo e buscam o reconhecimento. E é nessa hora que buscam o reconhecimento que estão frustrados. Eu quero te dizer que na hora certa, Deus vai te reconhecer e te promover, porque você está dentro de um processo e quem escreve a sua história é Ele. Posso ouvir um amém? Por José ser fiel ao lugar que Deus colocou ele, ele foi promovido devido à sua fidelidade com aquele Senhor dele. José colheu o que ele plantou. Mesmo que o lugar não seja ilegal, mesmo que o lugar não seja fácil, meu querido, não saia desse lugar. Uma outra coisa que José nos ensina é que ele foi um agente influenciador. Versículo 5, por favor. E desde que fizera mordomo de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Preste atenção, pelo fato de José ser o administrador, tudo que Potifar tinha era abençoado. Tudo que Potifar tinha era abençoado, tanto na casa como no campo. José era um influenciador. Mesmo sendo escravo. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Eu e você, fala comigo, eu. Olha a pessoa do lado, fala você. Do outro lado, você. O da frente, você. Fazemos parte de um reino. Eu e você fazemos parte de um reino que não é terreno, mas que é celestial. Eu e você fazemos parte de um reino que não é terreno, mas é celestial. E eu e você somos responsáveis de sermos influenciadores nessa terra. A Bíblia fala que eu e você somos embaixadores do reino. Eu e você somos responsáveis por trazer essa cultura do reino dos céus para a terra. Posso ouvir um amém? Vou te dar um exemplo para você entender bem. Se você está na sua casa e fala assim, nossa, eu queria conhecer uma cultura chinesa. Para você conhecer um pouco da cultura chinesa, o que você faz? Vai no restaurante chinês. Ah, eu quero conhecer agora a cultura, fala alguma nação aí. Árabe. Vai no restaurante árabe, amém? Quando você vai no restaurante árabe, você conhece um pouco do quê? Da cultura, não é? Amém? Se eu e você somos embaixadores do reino e possuímos a cultura do reino, sabe como as pessoas vão conhecer a cultura do reino? Andando com você. Olhando para você. Potifar olhou para José e falou, cara, tem algo diferente desse moço. Tudo que faz é com excelência. E ele é escravo. Mas eu e você estamos com um problema, então falando, não faço mais, Deus. Lembrei do meu filho, esses dias ele caiu lá, o meu mais novo empurrou ele e ele caiu, e ele colocou a mão no joelho e começou a rodar no chão, falou assim, por quê? Por que você me empurrou? Eu saí correndo de onde eu estava, achei que tinha levado uma facada do menino, de tanto que ele gritava. Por quê? Por quê? Ele era escravo e fazia com excelência. E eu e você temos problemas insignificantes, circunstâncias insignificantes perante do seu Deus, do meu Deus. E estamos, por quê, Deus? Por quê? Eu e você somos embaixadores de um reino, e as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver, ei, eu quero essa cultura, eu quero esse reino, eu quero essa paz, eu quero isso que habita nele. Eu quero. Começa a falar, é só andar comigo. Fala comigo, é só andar comigo. Que você vai conhecer esse reino. Dê uma salva de palmas, glorifica esse Deus. Aleluia! É através de você que vão conhecer o reino. Você não precisa mais
se preocupar com o processo, você precisa apenas influenciar através daquele que habita em você. Posso ouvir um amém? Através daquele que habita em você. A quinta coisa que acontece com José, já vamos acabar, fique tranquilo. Ele se tornou confiável. Potifar colocou tudo na mão dele, ele começou a administrar tudo, senha. No versículo 6 que nós lemos aqui, vai falar que Potifar não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar era o pão que ele se alimentava, que chegava na mão dele e ele, José cuidava de tudo. José se tornou confiável. A sua influência levou ele a ser confiável. Consegue entender? A sua influência de reino vai levar você a ser confiável para as pessoas desabafarem com você, abrirem um coração com você, chegar e falar: ei, ora aqui em casa, ei, vem aqui, eu preciso, porque eu vejo confiança em você. A influência dele levou ele a ser confiável. Ele tinha uma promessa para governar, e Deus colocou ele na casa de Potifar para ser treinado e começar a governar. Era algo pequeno, sim, mas ele estava no processo. Ele estava no processo. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: quantas pessoas gostam de pessoas confiáveis? Levanta a mão aí para me ajudar. Eu vi que mais de 90% da igreja gosta de pessoas confiáveis, amém? Paulo, você gosta de pessoas confiáveis? Agora eu vou te fazer outra pergunta: e você, é confiável? Você é confiável? Tem uma lei que assim, fala que as pessoas atraem quem você é. Se você é confiável, você vai atrair pessoas confiáveis. Deus quer que você seja confiável, meu querido, porque Ele tem uma cultura, Ele tem um reino para ser transmitido através da sua vida. José era escravo, estava em meio às circunstâncias, mas ele não tirou os olhos de Deus. Ele não fugiu do processo, ele estava nem preocupado com o que estava acontecendo à sua volta, mas ele falou: meus olhos estão voltados para Deus. Ministério de Louvor, pode subir aqui, por favor. Os olhos de José estavam voltados para Deus. Voltados. Pastor, mas tudo bem. Tudo bem. José tinha um sonho. José tinha uma promessa. E eu? Eu não tenho nada. Não tenho nada, não tenho uma promessa. Por que eu vou continuar, mesmo que o processo está difícil, está complicado? Ei, meu querido, temos vivido dias difíceis, dias complicados, e muitos creem que são os últimos dias. Talvez você não tenha uma promessa, talvez você não teve um sonho que Deus te deu, mas Ele te prometeu o céu. E quando não entendemos esse processo e fugimos do caminho do escritor da nossa história, estamos fugindo da onde? Porque o nosso destino é lá. E quando você toma as rédeas da sua história e você tenta mudar a sua história e fazer da sua forma, você está fugindo do seu destino, que é como influenciadores, como embaixadores do reino, como pessoas que portam essa cultura do reino, eu e você não podemos fugir daquilo que Deus tem para nós, que é o céu. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Quero que coloque para mim Atos 2 aí, por favor, Kézia. Pastor, mas eu não tenho nenhuma promessa, eu queria me apegar a uma promessa. E quando eu estava orando, Deus me lembrou dessa. Coloca para mim Atos 2, por favor, 17 e 19. Ao cumprir-se o dia, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Deus tem essa promessa para você, meu querido. Se você não tinha nenhuma promessa dele, se você estava se desviando do céu, eu quero que você se apegue a essa promessa, porque você é um escolhido dele. Não importa a circunstância que você está passando, entenda que existe um processo, e você carrega uma cultura em você, uma cultura do reino. Ele quer que você seja esse influenciador. O ministério de louvor vai começar a adorar agora, e eu quero que você adore com eles. Nós vamos orar nessa noite bastante. Eu creio que Deus tem uma palavra de direcionamento para cada um aqui. Ele escreve a sua história, meu querido. Pare de fugir, pare de fugir, pare de fugir, pare de fugir, pare de sair do lugar que Ele te colocou. Pare de querer que tudo seja um paraíso para poder buscar Ele. Hoje é tempo de buscar. Meu coração vai falando com Ele. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar e furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu vou falar algumas coisas, e no final, se você se encaixar numa dessas coisas, meu querido, eu só quero que você levante sua mão o mais alto que você pode, aí no seu lugar mesmo. Tá todo mundo de olho fechado, ninguém vai sair para vir aqui à frente, nem vai colocar a mão em você. Eu só quero que você levante suas mãos, sua mão o mais alto que você pode. Eu quero orar por você nessa noite, meu querido, que tem fugido do seu destino, do lugar que Deus tem para você, que tem tentado escrever a sua própria história, que tem tentado apagar a história dele e traçar a sua história da sua forma. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não se sente mais protegido por Deus. Eu quero orar por você que não se sente mais protegido por Ele. Você só consegue ver a circunstância à sua volta e parece que Deus te abandonou e você não se sente mais protegido. As dificuldades vieram e você parou de fazer o que você fazia com excelência. Começou a se esconder, a parar de fazer. Você perdeu a sua fé. Eu quero orar por você. Quero orar por você que buscou reconhecimento antes da hora e se frustrou, se feriu, se machucou, e você parou, desistiu, saiu do lugar que Deus tinha para você. Saiu. Eu quero orar por você nessa noite, que você sabe que você não é uma pessoa confiável. Por favor, eu não estou olhando para você, por isso que eu falei que ia falar todas as coisas. Mas você sabe que você não é uma pessoa confiável. E hoje você percebeu que você precisa ser essa pessoa confiável para o reino crescer em você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, meu querido, que quer viver essa promessa que eu li do livro de Atos, que quer profetizar, que quer ser cheio dele.
Estamos vivendo os últimos dias e a Bíblia fala que nos últimos dias haverá um avivamento sobrenatural. E eu creio que esse avivamento está para chegar. E eu e você, como embaixadores desse reino, somos eu e você que vamos conduzir esse avivamento, que vamos portar esse avivamento, que vamos viver esse avivamento. Se você se encaixa em uma dessas coisas que eu falei, eu quero que você levante sua mão o mais alto que você pode, que nós vamos orar por você. É só você levantar as suas mãos. A igreja com os olhos fechados, começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Estou me afogando em Ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Vai falando com Ele. Estou me afogando em Ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Seus filhos estão aqui, Pai, nessa noite, com suas mãos levantadas. Aqueles que fugiram não fogem mais. Aqueles que não se sentiam, Pai, protegidos, Pai, recebam um abraço do Senhor agora em nome de Jesus. Pai, que aqueles que fugiram do seu lugar possam voltar agora para o lugar de origem. Pai, em nome de Jesus, começa, Pai, a dar confiança. Torne os meus irmãos confiáveis. Fecha portas, sara feridas aqui, Pai, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, queremos viver o Teu sobrenatural. Queremos viver o Teu sobrenatural. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões. E vossos velhos sonharão. Deixa o avivamento chegar em você, meu querido. Você é o embaixador do reino dele. Profetizamos, Pai, que os homens dessa igreja, Pai, pegarão as suas armas, a sua espada e levantarão, Papai, como embaixadores do reino para esse avivamento. Profetizamos, Pai, que as mulheres dessa igreja pegarão o seu escudo e se levantarão em oração para que esse avivamento venha nessa igreja. Profetizamos, Pai, um tempo de cura, de paz sobre este lugar. Toda depressão caia por terra, toda dor, toda enfermidade não prevaleça neste lugar. Porque se levantamos, Pai, se levantamos porque queremos esse avivamento, Pai. Oh, furioso! E furioso oceano, vem fluir dentro. Abre o seu coração a Ele. Estou me afogando em Ti. Existe um destino para você e Ele é o céu. Ele é o céu. Comece a ver o seu Pai, o seu Criador. Se levantamos, Pai. 2021, Pai, será um ano de mudanças em nosso meio. Afogando em Ti. Flua. Já hoje. Que a nossa família possa olhar para nós e vermos que somos embaixadores. Teu Espírito. Que nossa família possa olhar para nós e vermos que somos embaixadores. Que possamos parar de olhar as circunstâncias. Que possamos olhar em direção à Tua vontade e ao Teu querer. Sopra, Pai, em nosso meio. Sopra com cura, sopra com libertação nessa noite, Deus. Pai, queremos nos prostrar e nos render a Ti. Porque eu sei que o Senhor tem algo maior. Porque eu sei que o Senhor tem algo maior. Porque eu sei que o Senhor tem algo maior. Por isso sopra em nosso meio. Sopra com esse avivamento. Sopra com a Tua cura. Sopra, Pai, sarando. Aqueles que estavam desanimados, Deus, recebam o renovo. Aqueles que estavam feridos, Pai, sejam curados. Curados, Pai.
Ore candalabaixou. Queremos viver o teu novo, Pai. Queremos viver o teu novo. Queremos viver esse sobrenatural. Vem, 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 Pai. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Se você ora em línguas, meu querido, começa a orar. Se você ora em línguas, começa a orar. Se você ainda não ora, seja batizado nesse momento em nome de Jesus. Porque toda dificuldade não te parou. Você está aqui adorando esse Deus vivo. Hoje, vem, vem, Pai. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Uma história começou com um sonho. Ele está plantando sonhos em você nesse momento. Furioso oceano. Deixa ele fluir, deixa ele fluir. Você é um guerreiro dele. Você é uma guerreira dele. Se levante nessa noite. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Com as suas duas mãos no seu coração. Talvez você estava olhando. Talvez você estava olhando mais as suas dificuldades do que o seu Deus. Talvez você estava fugindo porque estava difícil e você estava perdendo o céu. Você estava perdendo o céu. Deus nos chamou, Deus chamou a mim e a você para sermos influenciadores, meu querido. Deixa ele fluir em você, deixa essa cultura arder em você, deixa esse reino queimar em você. Se você fazia com excelência e não faz mais, é hora de voltar hoje. Se você tinha fé e não tem mais, é hora de voltar hoje. Se você orava em línguas e não ora mais, é hora de voltar hoje. Deixa ele falar com você. Deixa ele trabalhar com você. Ele quer que você seja esse influenciador que não olha as circunstâncias, mas não tirem os olhos de Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pai, traga esse renovo, traga essa cura em nosso meio. É o fim desse ano que para muitos foram tão difícil, Pai, mas sobrevivemos e estamos aqui, crendo que 2021 será um ano onde o Teu avivamento virá sobre essa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Por isso, Deus, começa a trabalhar nos nossos irmãos. Começa a colocar uma cultura de reino neles. Uma cultura de reino seja implantada. Toca, vem, Pai, fazer acontecer em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas e glorificar o nome dEle. Aleluia! Solte um brado de adoração a Ele, meu querido. É essa igreja que Ele vem buscar. É essa igreja. Aleluia! Adore a Ele, porque o seu lugar é o céu.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as sempiternas consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão entre o seu povo seja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Receba essa palavra da parte de Deus.